Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso 33º domingo do tempo comum, ano B, São Marcos, nosso 53º encontro. A história da salvação tem seu início já no pensamento divino, antes que todas as coisas pudessem existir. Deus é o Senhor da história. Antes mesmo da criação de todas as coisas, o Pai Eterno já havia pensado em nós, nos chamado a uma vocação santa. Não existe nada de improviso na obra divina, no plano divino. Tudo foi realizado através do seu Filho amado. A improvisação é um defeito da criatura, não é do Criador. Deus é Senhor do início da criação até o fim dela. Ele tudo abarca com seu amor. Ele quer restaurar tudo em seu Filho amado. Quando nós dizemos que Deus é Pantocrator, em referência ao Pai, dizemos que Ele é Criador de todas as coisas, que criou tudo do nada. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Esta é a realidade do Deus Todo-Poderoso que cria do nada o que existe. As leituras deste fim de semana têm como olhar a realização última de todas as coisas, onde o Pai, que é início, é também fim de tudo. Em sua providência, ele age no mundo. A dimensão apocalíptica, que nasceu como literatura no século II a.C., nos círculos Hassidim, estava presente no ambiente da época de Jesus. A expectativa, século II a.C., a expectativa da vinda do Messias, o julgamento do mundo, os últimos dias, fazem parte dessa literatura apocalíptica. Precisamos ver os sinais dos tempos para perceber que o reino de Deus atua na história e que o reino de Deus está entre vós, como de Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 21. Não precisamos buscar longe o reino que já se faz presente no meio de nós, em Jesus, o Cristo, que no mistério da cruz manifestou o fim, já presente em nosso meio. A história está toda perpassada do fim com Jesus. O que os judeus esperavam para o fim da história já se faz presente no hoje da história, porque o fim se manifestou na entrega de Jesus por meio da sua morte e ressurreição. Jesus vivo continua presente na caminhada da igreja, como Emmanuel, Deus conosco, como ele mesmo nos fala no Evangelho de São Mateus, é o último versículo do Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é, até o fim do mundo. Não se deve ter medo do fim do mundo. Para quem crê, é motivo de confiança, certeza, de que a vitória final é uma consumação para a plenitude daqueles que amam e se entregam a sua vida totalmente a Jesus. A antífona de entrada é tirada do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 12 e versículo 14. O profeta diz: meus pensamentos são de paz, não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e de todos os lugares reconduzirei vossos cativos. A igreja em oração confia na promessa divina realizada por meio de seu Filho Jesus. Como Javé reconduziu o seu povo do cativeiro à terra prometida, assim Deus Pai, por meio de seu Filho, nos reconduzirá à unidade de vida para a nova terra prometida, a Jerusalém celeste. Nesta confiança, vamos celebrar. A primeira leitura é tirada do profeta Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. O livro de Daniel surgiu no século II a.C.
no tempo em que a literatura apocalíptica tomou força. Do grupo dos Hassidim surgirá dois grupos, os essênios, essencialmente apocalípticos, e os fariseus. É nesse círculo fariseu que nasce o livro de Daniel. Foi uma reação à guerra dos Macabeus. Diante da profanação do Templo de Jerusalém e do programa de eliminação dos judeus, que não aceitaram a helenização na época de Antíoco IV Epífanes. Esses versículos correspondem a uma conclusão ao que foi revelado nos capítulos 10 e 11. Terrível sofrimento na grande crise escatológica. Crise vem da palavra crino, juízo, julgo, onde se deve fazer escolhas. Aqueles que são os eleitos de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, serão salvos. Então, assim podemos dizer. Em meio à grande perseguição, Daniel proclama a salvação que nos dará Deus a seu povo no tempo de angústia. Miguel significa quem é como Deus. Chefe do exército divino é o protetor de Israel. É o arcanjo protetor de Israel. Ele se levantará para poder defender o povo de Deus. Deus salvará aqueles que estiverem escritos no livro e os ressuscitará dos mortos. Após a ressurreição, haverá o juízo divino, que será definitivo. Castigo eterno para uns, vida eterna para outros. O castigo será dado àqueles que tramaram a ruína de Israel, e a salvação para os que se mantiveram fiéis. A salvação vem, então, vem dada aos sábios, uma salvação luminosa, para aqueles que conduziram muitos pelos bons caminhos. Os sábios formam o povo de Israel. Eles permaneceram fiéis ao cumprimento da Torá, os mandamentos, em meio à perseguição de Antíoco IV. Embora neste tempo muitos judeus renunciaram à fé, traindo a aliança. A vida eterna, o substantivo é vida. O eterno é o adjetivo, que nessa expressão vem substantivado, e refere à vida que se tem em Deus, vida sem fim. A condenação eterna, isto é, e a ressurreição eterna, é uma realidade que se dará no julgamento. Tanto a condenação eterna, quanto refere que também eles, que serão condenados eternamente, ressuscitarão. Mas, com a diferença, uns vão ressuscitar para a vida, outros para a morte, e a morte eterna. Isto é, eles despertarão aqueles que forem condenados para a não existência, para a morte eterna, que Deus, autor da vida, sustenta aqueles que rejeitaram viver os mandamentos e a sua lei. O salmo responsorial é o Salmo 15:16. Este salmo reflete a fidelidade a Deus e a do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 1, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. A primeira parte é uma súplica, guardai-me, ó Deus. O salmista, em sua angústia, suplica a proteção divina para que Javé Deus olhe para ele. A segunda parte do salmo, o salmista fiel proclama, e ele parte da certeza de que Deus está sempre protegendo. Ele é sua fortaleza, ele é seu refúgio. Ele o protege nas horas difíceis e ameaçadoras. A primeira estrofe é tirada dos versículos 5 e 8. O salmista expressa sua comunhão com Deus, isto é, a salvação, chamando de minha taça, e o destino seguro nas mãos divinas.
Faz referência à refeição no templo, à taça da festa, símbolo do penhor da graça salvífica de Deus. O salmista quer expressar que ele está sempre unido a Deus e não pensa sua vida separada dele. O salmista tem então uma consciência viva da presença divina em sua vida e se mantém constantemente diante de Deus. O encontro e comunhão com Deus leva a uma união de vida com o Senhor, visto que Deus, estando do lado dele, ele não irá vacilar, pois tem certeza da ajuda divina. A segunda estrofe, tirada dos versículos 9 e 10. Destaca-se, nesses versículos, a certeza do salmista em sua comunhão com Deus, que faz o salmista se alegrar com júbilo. O futuro de sua vida está nos braços divinos. Ele expressa aqui seu otimismo de fé, mesmo no momento em que ele pensa na morte. A ideia da morte não o assusta, mas lhe dá confiança. A fé o leva a superar a morte, a manter sua comunhão com Deus. Do momento que a vida com Deus domina o ser humano por inteiro, a morte perde praticamente a importância, visto que a plenitude da vida brota da comunhão com Deus, movida, pelo próprio Deus. A vida que vem de Deus, é um poder que supera a morte. A terceira estrofe é tirada do versículo 11. É Javé quem ensina o caminho para a vida, em direção à vida, uma vida que continua mesmo além da morte. Embora o salmista não sabe como isso acontece, porque é um mistério, mas é o próprio Deus Javé que irá tirar o véu, revelará este mistério, fazendo com que o salmista participe da plenitude de felicidade na presença e comunhão divina. Às vezes nós não sabemos como as coisas acontecerão, mas resta-nos um ato de fé, de entrega, porque o mistério revelado será sempre uma ação divina, uma graça, e não uma capacidade humana de compreender totalmente esse mistério. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 11 a 14 e versículo 18. Existe uma comparação entre o sacerdote do Antigo Testamento, os filhos de Levi, e o sacerdote do Antigo Testamento, Jesus Cristo, que é sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é anterior a Levi, e que quando Abraão deu, então, o dízimo a Melquisedeque, Levi ainda no seio de Abraão, unido em Abraão, que ele ainda iria nascer, também em Abraão serviu a Melquisedeque. O sacerdote do Antigo Testamento celebra diariamente o culto no templo, e aí oferece a Deus muitos sacrifícios, que na verdade não elimina, não apaga, não perdoa os pecados, visto que ele tem de oferecer vítimas pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Mas Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, no mistério da cruz, ofereceu-se a si mesmo em sacrifício, uma vez por todas. Um sacrifício único, espiritual, irrepetível, pelos pecados, onde ao derramar seu sangue, lavou os pecados de todos e subiu aos céus, está sempre, eternamente à direita de Deus Pai. Haverá um momento final. Todos os inimigos de Jesus que virão ser colocados a seus pés, fazendo uma referência futura. A única oferenda de Jesus, sumo e eterno sacerdote na cruz, levou à plenitude, se tratará de um fim plenitude, não de um fim catastrófico, aqueles que foram santificados na cruz pelo seu sangue. Agora não se precisa mais pagar pelo pecado, visto que na cruz Jesus Cristo
realizou o perdão. Não se faz mais oferenda do pecado, como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 32. No Evangelho, vemos Jesus falar sobre a vinda do Filho do Homem. Mas quem é este Filho do Homem? Devemos recorrer, em primeiro lugar, à carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13 a 14. Merece uma leitura na sua Bíblia. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso, mas Tito, carta de São Paulo, capítulo 2, versículo 13 a 14. Jesus Cristo é o Deus e Salvador. A expectativa da vinda de Cristo, que diz, aguardando a feliz esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso grande magno Deus e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que você espera no fim da história já aconteceu na história, por meio de Jesus morto e ressuscitado. Não é tempo de tristeza e medo, mas para os fiéis, um tempo de feliz esperança. Este Jesus que vem é aquele que se entregou por nós na cruz, por amor de nós, para nos resgatar. Ele é Redentor, ele é o vingador de sangue. No Antigo Testamento, Goel, vingador de sangue. Na cruz, ele nos veio salvar, resgatar na cruz de toda maldade e derramar seu sangue, onde ele nos purifica, porque neste mistério de sua morte e ressurreição, nós lhe pertencemos, somos chamados pela fé, recebidos para fazer o bem. E somente o bem. Quem faz o mal não vive, não pertence a Cristo. Também na carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 e 6. Versículo 4 até o versículo 6. Também valeria uma leitura da carta de Tito, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6. Paulo agora refere ao Pai como Deus e Salvador. E diz, mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor pelos homens. O dia da manifestação aconteceu na história, quando o Filho Eterno do Pai se manifestou, se fez homem no seio da Virgem Maria, recebeu dela a matéria da redenção. Qual é a matéria da redenção? O sangue que ele derramou na cruz para pagar nossos pecados. Este Pai, que assim agiu no plano da salvação, é Deus e Salvador. Ele quis expressar assim seu amor pela humanidade. Diz o Pai, que ele nos salvou por pura graça, não por nossos méritos que vêm da lei, mas por pura misericórdia que ele tem por nós. Neste mistério salvador, realizado por Jesus, o Pai nos faz participar e fomos renovados, então, no batismo, visto que o batismo nos faz participar da graça divina. E de São Paulo, renovados da vida antiga para a vida nova em Cristo, realizada no batismo, pela ação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa divina. Aquilo que Jesus realizou na cruz, nós participamos também pelo batismo. Lembrando São Paulo na carta aos Romanos, sepultados com Cristo em sua morte para ressuscitar com ele. Participamos desse mistério da redenção do Cristo. Esta graça batismal renovadora foi renovada por nós pela mediação do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui vemos, na carta de Tito, o Filho é Deus e Salvador. Também vemos, o Pai é Deus e Salvador. O Pai nos salva por meio de seu Filho, dando-nos como Redentor, aquele que nasceu da Virgem, recebeu o sangue para pagar nossos pecados. O Filho nos salva, redimindo-nos na cruz, derramando seu sangue, nos tornando justiça de Deus por pura graça divina. Mas tudo isso foi realizado, planejado pelo Pai, antes da criação do mundo.
2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 a 10. Vale a pena fazer essa leitura. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9 a 10. Que diz: o Pai nos salvou e nos chamou a uma vocação santa, não por méritos das nossas obras, isto é, da lei, mas por desígnio, isto é, por plano e graça. Houve um plano divino, a nós concedida desde a eternidade, em nome de Cristo Jesus. E Jesus, Deus e Salvador, é aquele que se apresenta em sua humanidade, embora nessa humanidade sempre estará unido inseparavelmente à divindade. E que também na ascensão ao céu, Jesus carrega para junto do Pai a humanidade recebida em Maria. Maria gerou o Filho de Deus no corpo corruptível, passivo de morte. E Jesus ressuscita num corpo glorioso, incorruptível, não mais passivo de morte. Este corpo incorruptível, elevado ao céu, está sentado à direita do Pai. É este mesmo Filho do homem que vem, isto é, retornará, vem de junto do trono divino, é uma metáfora, vindo das nuvens, isto é, que vem da esfera divina, que virá trazer o grande dia para reunir os eleitos de Deus, que viveram sua palavra e não se venderam ao mundo suas riquezas e pompas. As palavras de Jesus são portadoras de vida e por isso são eternas e não passarão. O mundo criado é criatura. Tudo que nasce um dia morre, por causa do pecado, que fez tudo se tornar caduco. E a fidelidade das palavras de Cristo é que nos garante a vida eterna. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 72, 73, versículo 28. É um salmo de esperança. É do pós-exílio da Babilônia. Ao receber Jesus Eucarístico, o fiel repete com o salmista, dizendo: para mim só há um bem, é estar com Deus. Esse Deus que ele recebeu na comunhão, fazendo-o um sacrário vivo de Jesus. Depois diz: e colocar o meu refúgio no Senhor, visto que Jesus é o protetor, a fortaleza, né, daqueles que procuram, né, Jesus na Eucaristia. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, esse é o nosso comentário, né, a esta liturgia que nós ouvimos do 33º domingo do tempo comum. Mas vamos guardar isso. O Filho é Deus e Salvador, o Pai é Deus e Salvador. Aquilo que é do Pai é do Filho. O Filho é Deus como o Pai, não um Deus inferior, mas na mesma igualdade e dignidade. O Pai salva, o Filho também salva, porque o Filho faz tudo o que vê o Pai fazer. Há uma comunhão de vida entre Pai e Filho. E este Pai e Filho, né, tem um plano eterno realizado pelo Pai, porque é o princípio e fim de todas as coisas, fim plenitude, não fim desgraça, porque tem gente que adora uma desgraça, adora uma destruição, mostrando o que eles têm no coração. É um fim plenitude daqueles que vivem a graça de Cristo. Não temos que apavorar, temos que confiar, porque a confiança, a fé, lança fora o temor. É nessa graça que celebramos e que o Filho do Homem, que traz a natureza humana, que ele levou para junto do Pai na ascensão, é o mesmo Filho do Homem que traz essa natureza humana que virá para julgar vivos e mortos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.